Da sua passagem em 2014 para a venda do Vasco, que foi em setembro de 2022, foram um intervalo de 8 anos. E aí eu queria te perguntar, em termos de estrutura, financeiramente, você que voltou no Vasco recentemente agora, viu a sede aqui no Shopping Metropolitano da Vasco da Gama SAF, que Vasco você encontrou? Era um Vasco já de salário atrasado, que culminaria nessa venda mais à frente? Era um ambiente de muita dificuldade mesmo financeira e até de estrutura? No primeiro Vasco. Sim, de 2014. Sim, já era um Vasco que tinha, sim, seus problemas financeiros. Tinha seus problemas básicos também, de dia a dia, de trabalho, de recursos materiais. Por isso eu falei da importância de uma equipe comprometida e madura, porque independente das dificuldades, as necessidades do dia a dia, ele quer ganhar, velho. Jogador, quando ele é comprometido, independente se o salário está atrasado, não estou dizendo que ele não vai brigar. Tinha muitas reuniões que nós fazíamos cobrando salários internamente, que a gente não externou isso. Mas, acima de tudo, ele quer ganhar o jogo. Ele entende uma filosofia que eu levo para a vida, que é você pegou a camisa onde? Aqui? Então, o seu compromisso é colocar num lugar maior quando você sair. Isso nós tínhamos muito claro. Mas era um Vasco, sim. Tinha problemas de recursos do dia a dia do básico, para fazer um gelo, talvez. Uma banheira de gelo, num pós-jogo, ou talvez num pós-treino, que a gente não dava para fazer, tinha que fazer em casa. Um problema, às vezes, de campo, né, para treinar, às vezes tinha que mudar em cima da hora para treinar para ou se treinar no São Januário, à noite já trocava, não, vamos treinar no CFZ, não, saiu, liberou esse campo pra gente treinar. E a gente chegava, se reunia e falava, pessoal, é o que temos hoje, sabe? Vamos adaptar isso, porque no final todos nós vamos celebrar. Então, esses problemas básicos de salário, de campos, do dia a dia, que são básicos e necessários para você formar uma boa equipe para ganhar uma competição, tinha, né? Mas isso também não foi um... Teve alguma específica que te marcou? Você falou assim, caramba, tá brabo. Cara, é assim, falar em detalhes, às vezes a gente ia tomar banho e a água não saía, velho. Cadê a água pra tomar banho? Mas naquele dia não tinha resolvido o problema da água. Tinha cortado a água? Não sei se tinha cortado a água ou se era problema com quem que ia administrar aquela função, né? Hoje, a gente vai falar sobre isso, hoje você pega o Vasco tem uma estrutura organizacional. É lindo ver isso, sou apaixonado por isso. É lindo ver o Lúcio, a Kátia, né? Eu mencionei para você, trabalhando de forma organizada, trazendo um Vasco com a grandeza que de fato merece ser. Então naquele tempo era, pô, cadê a pessoa que vai abrir a porta do vestiário pra gente treinar? Pô, não chegou ainda. E eu, vindo do Atlético Mineiro, sendo campeão da Libertadores, eu chegava 1h30, quase 2 horas antes do treino. E no Vasco a gente ia treinar às 9h e o responsável para abrir a porta do vestiário que a gente ia pro CFZ dava 15 minutos pro treino e ele não tinha chegado. Então aquilo ali já me deixava louco, não, pô, preciso treinar. Então esses recursos, né, por mais que possa ser pequenos assim, que não é pequeno, mas fazem toda a diferença, né? Então assim, a dificuldade pro atleta em trabalhar e dar resultado era muito limitada, né? O atleta precisava chegar antes, fazer uma preparação antes para entrar para campo mais preparado, para jogar, suportar 90 minutos. Então isso me impressionou muito nessa parte de estrutura, né, naquele momento. O André deu uma entrevista pro Desimpedidos pouco depois de ter saído pro Vasco, que viralizou há alguns anos atrás, que ele não tinha meia. Que aí ele falou, pô, beleza, material, não, meia, tu quer meia? Ah, quero, só quer de canal. Aí ele falou, não, mas tem que comprar no fulano de tal. E o próprio atleta tinha que comprar sua meia. Então, assim, o André que jogou no Vasco no ano anterior e contigo no Galo, teve uma entrevista dele nesse sentido, que era nesse nível. Era nesse nível. Me lembro que eu fui pro São Januário pra fazer era folga, mas eu fui lá pra fazer um tratamento. Que eu tava com dores musculares e eu sempre tinha esse hábito de cuidar, tava folga, mas eu ia pro campo, né, pra trabalhar, usar os recursos, né. Então eu ia fazer um trabalho no período da manhã e da tarde. E aí fiz o trabalho no período da manhã, na fisioterapia, aí eu fui procurar o restaurante pra almoçar.
Daí eles falaram, não, você tem que almoçar ali atrás do São Januário. Na esquina tem um mercado, o boteco da esquina. Você termina de almoçar, aí retorna. Falei, pô, mas com quem que eu vou lá? Eu em volta lá do São Cristóvão, eu não conheço a comunidade. Eu vim também de comunidade. Lá todo mundo me conhece. Se eu pisar em qualquer lugar lá, e aqui? Então chamei mais uns 3 pessoas lá, fomos juntos, comemos. Eu já estava acostumado com o ambiente, era feira também ali, tava tudo certo pra mim. Mas aí eu liguei até pra minha esposa e falei, pô, amor, tô almoçando aqui, tava na feira, não sei o quê. Ela falou, não, já ficou assustada. Eu falei, não, aqui eu tô em casa porque eu tô acostumado com esse ambiente. Mas por outro lado, pela grandeza que é uma estrutura dessa, então isso é o mínimo, né? Que tinha que ter naquele tempo. Então era um dos recursos que sim, esses pontos me impressionou muito. Porque eu imaginava um Vasco mais preparado naquele período pela grandeza, né? Do clube. Não à toa o clube foi vendido 8 anos depois, porque realmente a situação financeira foi piorar. Depois disso, ainda ficou pior.